Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou passando aqui para resolver mais uma questão do concurso de professores da Prefeitura de São Paulo. Questão 34, prova amarela, ok? Essa questão, acho que é bem tranquila para a maioria, aquela que a gente pode falar que foi dada de presente, tá? Mas eu vou usá-la aqui, até porque eu quero chamar a atenção de vocês aí do meu canal que está iniciando, e eu vou trabalhar no meu canal aí depois uma playlist com metodologias ativas para os professores aplicarem. Então, vou fazer uma introdução aqui, semana que vem a gente deve ter esse primeiro vídeo de metodologias ativas, tá? Estava procurando exemplos de metodologias ativas para a gente aplicar em sala de aula, na própria pesquisa do Google, e a gente acaba não achando. E eu trabalho num colégio com isso, então eu vou estar trazendo aí para vocês, tá? Mas vamos fazer a resolução do nosso exercício aqui primeiro. Então, ele falava assim: na figura abaixo, segmentos AB, AB, CD e EF são paralelos. Então, tinha essa afirmação que eles são paralelos, eram paralelos. E aí, eu posso considerar que essas retas que passam por aqui são retas que a gente chama de transversais, tá? Ele trouxe para a gente, né, que o segmento C era igual a 7, então esse C aqui era 7. Ele trouxe para a gente que o BD era 9, e ele trouxe para a gente que AC e DF mediam X. Então, isto aqui media X e isto aqui media X. Tá? Bom, então eu estou falando mais ou menos de presente porque a gente tem aqui segmentos paralelos, vou considerar retas paralelas e aqui transversais. Então, a gente vai aplicar o famoso teorema de Thales, né? Então, eu teria aqui que a razão desse segmento AC, x, sobre 7, que é essa razão, é igual à razão de segmentos aqui proporcionais, 9 segmento que foi formado na parte de cima sobre x, né? Então, montava-se uma proporção, esse produto cruzado aqui é igual, né? Então, nós tínhamos aí x vezes x, x ao quadrado, e 7 vezes 9, 63. Portanto, a medida do x, que é a questão, o x aqui a gente teria que tirar a raiz quadrada de 63, né? Bom, isso aqui praticamente já dava para a gente matar a questão. Raiz quadrada de 63, né, a gente sabe que a mais próxima aqui exata é a de 64, 8 vezes 8, 64. Então, era um pouco menos, o nosso x era um pouco menos que 8, né? A gente já descartava esse aqui, porque está dizendo que o x é maior que 8,1. Aqui x maior que 8,5, menor que 8,9, descarta. E ela está próxima do 8, né, gente? Então, pela a própria aproximação, a gente pode entender que é a questão C, né? Se por segurança ele é um pouco menor que 8, se a gente quiser, posso até fazer, né, o produto. Às vezes a gente tem um receio e concurso a gente acaba fazendo lá. Então, multiplicaria esse 7, 7 para ver o que dá. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49, com mais 4, 53. Aí pulo uma casa. Esse 7 aqui é o mesmo resultado anterior, então só copiar aqui 9, 3, 5, né? E somar. Então, a gente tinha 9, 9, 3, 12, vai 1, 6, 9, 59. 59, porque uma casa daqui, outra daqui, 59 e 29. O 7,7 dá menos que 63, portanto, a alternativa C, né? E esse aqui a gente fala que a banca deu de presente para a gente, né? Acho que não tem dúvidas aí do acerto, tá? Meu canal, eu comecei ele essa semana e já era um projeto anterior, e quero até agradecer o professor Gilberto aí que colocou uma questão, e ele deu um start no meu canal, mas eu já vinha pensando há um tempo em fazer o canal
a respeito de metodologias ativas, tá? Eu trabalho num colégio GDV, Guilherme Dumont Vilares, até alguns alunos meus apareceram aqui, e eu agradeço, que a gente trabalha com metodologias ativas. Então, 4 anos que a gente trabalha com metodologias ativas. Às vezes a gente procura na internet alguma coisa de metodologias ativas e não encontra. Então, o meu propósito do canal mesmo, que eu queria começar esse ano, seria apresentando exercícios, projetos de metodologias ativas, tá? E eu vou fazer aí dentro do canal, uma playlist só com exemplos de metodologias ativas. Então, aqui, o que a gente usou? O Teorema de Tales, tá? Eu não fiz ainda meu vídeo de metodologias ativas, mas só um exemplo aqui, mais ou menos, de como a gente trabalha, tá? Então, é um roteiro de estudos, né? Os alunos estão acostumados, a gente faz um roteiro onde a gente fica dialogando com o aluno. Então, a gente parte para uma questão, por exemplo, eu faço uma reta, né? Os alunos, depois eu vou trazer esse roteiro passo a passo, os alunos fazem essa construção e a gente, através, por meio de perguntas, a gente joga esses alunos para a parte da descoberta. Então, tem lá as instruções, eles trabalham aqui com o GeoGebra, ele faz uma reta, aí a gente pede para fazer a reta paralela, né? Um segmento paralelo a esse e um outro com distâncias diferentes. E a gente pede ainda para fazer as retas transversais, tá? Então, eles acabam fazendo retas transversais, mas isso o roteiro vai orientando, tá? A gente pode esconder esses pontos aqui, ó, para não ficar poluído, né? Então, é, desculpa aqui, o aluno sabe como fazer isso, e o nosso propósito aqui, depois que a gente faz essas retas paralelas, a outra aqui vou refazer, depois que a gente faz essas retas paralelas, a gente vai exatamente instruindo o aluno, eles vão achar as intersecções aqui, ó, dos segmentos que são formados, tá? Ó, então, a gente vai tendo esses pontos aqui, eu posso fazer 3 retas transversais, tá? Então, o roteiro, ele traz isso, e depois eu vou trazer para vocês, eu só dando uma prévia, aí o aluno vai lá e mede essas distâncias, né? Então, a gente vai instruindo, ele mede aqui o segmento KL, ele mede o segmento LM, ele mede o NO e ele mede o OP. Aí ele vai registrar o roteiro, ele vai registrar isso numa tabela lá no roteiro. Então, a gente põe lá, ó, registra a medida do KL, 2,78, registra a medida do LM, do NO e do OP. Então, ele vai registrando. E depois a gente pede para ele efetuar uma divisão, né? Ele pega lá a calculadora e vai dividir. A gente faz a proposta, ó, divide o segmento KL pelo segmento LM, tá? E a gente pede aqui também que eles, no GeoGebra, isso os alunos já sabem, a gente faz no nono ano, que eles meçam esses valores com 5 casas decimais, tá? Então, aqui eles acabam medindo isso com 5 casas decimais e registram lá os valores com as tais 5 casas decimais. Então, ele vai dividir isso na calculadora. E aí, depois que ele divide, ele tem um espaço para ele registrar, e a metodologia ativa é isso. Ela vai falar assim, o que você percebeu a respeito dessa divisão, tá? Eu vou fazer o roteiro mais para frente, eu estou dando uma prévia. Então, a gente dialoga com o aluno e a gente tenta extrair dele a percepção dele. Então, ele vai fazer essa divisão, ele vai montar o processo, construir as retas e depois efetuar a divisão. E eles conseguem, né, ter essa descoberta. Então, o roteiro vai falar um pouco disso, tá? Eu vou trazer a questão da metodologia ativa. E aqui, bacana, né? Eu posso usar a própria ferramenta do GeoGebra para medir aqui. Então, só para a gente fechar aqui, se eu medir aqui, ó, o segmento KL, vou pegar aqui o segmento KL, dividir pelo LM. Ele vai me trazer a razão disso. Deu 4, né? E se eu vier aqui, 4 não, perdão, ele deu 0,5677. E se eu dividir o segmento NO, a divisão é a barrinha aqui, tá? Ele, do cursor pelo OP, ele vai dar o mesmo valor, ó. E aí a gente mostra para o aluno dinamizando, e isso que é bom, né? E se eu mover aqui a reta,
deixa eu voltar aos pontos aqui. Se eu mover um segmento desse aqui, ó, os valores, eles se alteram, tá? Mas a razão de proporção, ela continua a mesma. Então, ó, 0,36, eu posso girar, eu posso aproximar uma reta da outra, mover com esses pontos iniciais. A constante de proporção aqui, ó, a razão, ela permanece a mesma na divisão. Então, o aluno consegue ganhar essa ideia, essa percepção aqui, que isso se mantém. E a gente fala, ó, eu estou dinamizando, ó, mudei aqui as dimensões de novo e a razão permanece. Então, isso o aluno descobre, ele vai mover, a gente vai colocando situações e a conclusão. E aí, no final, obviamente, o professor é aquele mediador, ele vai verificar toda a sequência, o que aconteceu, tirar as percepções, tá? Só uma coisa, eu já fiz essa atividade também com meus alunos, obviamente que a gente usa o GeoGebra lá, mais hoje, porque cada um tem a disponibilidade, o seu próprio dispositivo móvel, mas eu já fiz essa atividade, tá, gente? Com os alunos construindo à mão. Qual é o problema à mão? A gente não tem essa precisão toda, então o aluno mede errado às vezes, né? Mas você pode ter certeza, porque eu já fiz, que essa percepção que as razões são iguais, elas aparecem. E talvez importante, se você não tiver o recurso, fizer à mão, você pedir que 2 alunos, e aí ele tem que pôr o nome dele, que ele registre a medida do KL. Então, Felipe registra e o Marcos registra. Quando eles verem se medir errado e tiver diferença, fala, não, eles mesmos vão buscar essa comparação. Então, a metodologia ativa, ela traz essa percepção da descoberta, tá? E aqui, o que a gente tinha é exatamente que a razão, né, no nosso exercício do concurso, que a razão de um segmento sobre o outro, numa reta transversal, era exatamente igual à razão no outro segmento, ok? E se a gente pegar o livro, né, um livro aí, ele não vai trazer essa dinamização, essa atuação do aluno. E a metodologia ativa fala exatamente desse uso de ferramentas digitais, tá? Então, eu vou trazer o roteiro completo, eu vou gravar isso, a gente vai ver de novo, mas eu vou trazer sempre atividades isso. Então, dentro do meu canal, a gente vai ter todo o roteiro. Vocês vão ver que o roteiro é uma maneira de dialogar com o aluno. Então, a gente vai... O professor, ele media e ele é o construtor desse diálogo. A gente tem um pouco da experiência do que acontece. Então, a gente vai organizando e eu vou trazer isso, ok? Próximo aí no canal. Talvez no próximo final de semana eu já tenha esse primeiro vídeo, eu vou iniciar exatamente um vídeo mostrando como que é todo o roteiro desse tipo de construção, ok? Então, se vocês puderem aí dar um like, deixar algum comentário do que vocês acham, se inscrever no canal, eu agradeço, tá? E vou trazer isso aí dentro do meu canal, Práticas de Metodologias Ativas, que é o que está em curso agora, né? Antigamente, aí, eu dou aula desde 99, se falava no construtivismo, protagonismo do aluno, né? E hoje se fala na questão da metodologia ativa. Então, isto aqui são formas de dinamizar o exercício e o aluno ter a percepção. E não é o professor que dá a resposta, a gente direciona, né? Direciona meio ruim, mas a gente direciona através da sequência didática que a gente monta. A gente monta uma sequência didática e coloca esse aluno como protagonismo, como o atuador aqui. E aí a gente tem essa percepção, ok? Então, agradeço vocês aí mais uma vez. Se gostaram, deixe aí um like, faça uma inscrição e comentários também para eu poder conhecer um pouco de vocês aí, ok? Então, até o próximo vídeo. Por enquanto, eu vou estar concentrando lá nas questões do concurso, mas a gente volta a falar. Um abraço.